Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante especial de Kepler Weber. Sim, Kepler Weber, que divulgou um resultado do primeiro trimestre com números fracos, o papel caiu bem e você quer saber. Eu vendo o que eu tenho, eu compro mais, eu mantenho. O mata-mata de hoje, um mata-mata profundo, muito bem feito, é para te ajudar a decidir o que fazer. E o mata-mata de hoje é dedicado ao pessoal da BMC News, especialmente ao Rafael, que tem me convidado e convidado outras pessoas aqui da Levante para fazer o closing de mercado toda semana. Rafael, Paula, pessoal da BMC, muito obrigado pelo convite. Conte sempre com a gente. E vamos lá. Agora, hoje é dia 11 de abril, domingo, e eu começo com uma coisa muito importante. Em vez de eu ficar contando, ficar contando o que é a empresa, que eu vou lembrar para vocês o que é daqui a pouco, eu vou mostrar primeiro o motivo e a queda das ações, porque Kepler Weber, que é setor de agronegócio, e o agronegócio é um setor cíclico, e um setor cíclico é aquele setor que os seus produtos têm o preço numa época muito alto ou muito baixo. Tem ciclos, daí o nome cíclico. Então, o setor de agronegócio é assim, porque a soja é assim, o milho é assim, o arroz é assim, o trigo é assim. Então, é muito importante entender em que ponto do ciclo que está o negócio da Kepler e por quem que a Kepler é levado a ir muito bem, mais ou menos ou mal. Então, vamos lá. Eu peguei o pico histórico da Kepler, foi no dia 4 de novembro de 2022, ela bateu 12,90. Agora ela está em torno de 7,50, ou seja, ela caiu bastante. Você vai entender por que ela caiu e se ela pode subir. Olha só, naquela época, no dia 4 de novembro de 2022, saiu o resultado do terceiro trimestre de 2022 e a receita recorde da companhia em um trimestre, 515 milhões. Também EBITDA recorde, 155 milhões, e a soja, que é o principal driver do negócio da Kepler. Por quê? O negócio de grãos é o que faz principalmente a Kepler vender suas soluções de armazenagem. E o Brasil é um grande produtor de grãos. Grãos são o quê? Milho, soja, trigo e outras commodities agrícolas. E o principal deles é a soja. Então, eu estou colocando o preço da soja em 4 de novembro de 2022. A soja estava R$ 184 por saca de 60 quilos. E por que estava nesse nível tão alto? Porque foi justamente em fevereiro de 2022 que a Rússia invadiu a Ucrânia. Os países da Europa, do Ocidente, boicotaram o petróleo da Rússia. O petróleo vai de $80 para $120, 50% de aumento, e leva todos os preços das commodities para cima, inclusive o minério de ferro, que sai lá dos seus $160 para 220. E a soja vai sair lá de baixo dos seus 115, 120 e vai justamente para quanto? Vai para $184, e por isso que a receita é tão alta da Kepler. Não porque a Kepler vende soja, mas é porque os compradores das soluções de armazenagem, ou seja, eu vou mostrar uma foto, todo aquele tratamento de armazenagem de soja, esses compradores potenciais do armazenamento da Kepler, quando a soja vai a R$ 184, o lucro e a geração de caixa desses produtores explodem. Aí eles se sentem confiantes e com dinheiro para pedir ou ampliação de armazém. Muitas cooperativas já têm armazéns próprios
pede para aumentar, por quê? Porque os produtores vão aumentar a produção de soja. E quem não tem, grandes fazendeiros, grandes produtores e indústrias, vai lá e pede essa solução. Daí a receita de 515 milhões. Aí, dia 17 do 2 de 23, quarto trimestre, sai a receita do 502 milhões, EBITDA 151 milhões, soja 172. Vocês olham que a cotação já dá uma caída. Ela cai aí de 4 do 11 para 17 do 2, ela cai R$ 2,10, de 12,90 para 10,08, porque a soja já estava caindo e a receita também. E passa mais 3 meses, cai mais ainda. A receita do primeiro trimestre de 23, 6 meses depois, cai para 323 milhões. Por quê? Porque o primeiro trimestre é sazonalmente o trimestre mais fraco do setor agrícola e da Kepler. É um trimestre que tem poucos pedidos de soluções de armazenagem da Kepler. Então, olha só, a receita cai aí para 323, o EBITDA cai pela metade para 77 milhões e a soja já está lá embaixo a 136 milhões. Por que eu boto o preço da soja? Para vocês verem que tem relação. O preço da soja está alto, vende-se muita solução de armazenagem da Kepler e a receita sobe. A soja cai o pedido e a receita. Aí passa mais 3 meses, 3 do 8 de 23, segundo trimestre, mesmo a receita caindo para 281 milhões, menos 21%, contra um ano antes. O que acontece? 53 do EBITDA, mas a soja começa a melhorar um pouco. O papel vai para R$10. Terceiro trimestre, que é o trimestre, o terceiro e o quarto são os 2 trimestres fortes da Kepler. Por quê? Porque a Kepler, o plano safra aqui no Brasil sai no final de junho e com ele vem o plano de construção e ampliação de armazenagem, o PCA. E lá vai ter financiamento para produtores rurais, agricultores e cooperativas pedirem financiamentos para poder comprar produtos de armazenagem da Kepler ou de algum concorrente. Aí, olha só, cotação vai para 10,10, a receita volta a subir, 401 milhões, mesmo assim 21% a menos que o ano anterior. O EBITDA melhora, a soja fica igual. Passa mais um trimestre, quarto trimestre de 23, 502 milhões. A cotação cai um pouquinho, mesmo com a receita subindo. Por quê? Porque a soja cai de preço, vai para 115 milhões, e o mercado olha e fala, olha, lá na frente vai piorar, vai vender menos. Aí passa mais um tempo, primeiro trimestre de 24, vai para 10,30 a cotação, a receita cresce 380 milhões, 17%, EBITDA cresce 17%, mas a soja ainda melhora um pouquinho, esse menos 30 em relação ao ano antes. Aí sobe um pouco mais no segundo trimestre, 327, vai para 10,90. Aí terceiro trimestre, 439, sobe 8%, a soja está lá no 144. Aí anda mais um período. Quarto trimestre de 2024, saiu agora, dia 27 de fevereiro de 2025, e a gente tem uma receita caindo 8%, um EBITDA caindo 30% e a soja caindo 27% contra um ano antes. A gente viu, dia 27 de fevereiro, o quarto trimestre, 2 meses depois saiu o primeiro trimestre, dia 29 do 4, e aí sim, com uma queda grande no seu EBITDA de 41%. E a ação hoje em torno dos 7,80 na época, agora 7,50. Então, a nossa dúvida agora é quanto ela pode estar dia 30 do 7, vai depender do EBITDA, e principalmente quanto que ela pode estar no fim do ano, e
você vai descobrir agora. Antes da gente ver com um pouco mais de detalhe os resultados do primeiro trimestre, vamos relembrar, na verdade, o que produz e vende a Kepler Weber. Então, ela é uma empresa líder em soluções completas de conservação de grãos, ou seja, aqueles silos que estão na foto e vocês conhecem quando passam na estrada. Ela tem 3 fábricas, uma no Rio Grande do Sul, uma no Mato Grosso, a outra em Santa Catarina, e escritórios e centro de distribuições na área de produção rural, ou seja, na área onde é produzido milho, soja, trigo, etc. E aí, a Kepler, a gente mostra que ela está em toda a parte da cadeia produtiva, desde a produção e colheita, que sai da fazenda na originação ou vai para tradings e também cooperativas e cerealistas. Depois tem a logística, que é importante, e a Kepler vende soluções para portos e terminais, também na transformação, a agroindústria, a Kepler também está lá, na exportação e no consumo. Aqui, esse slide é novo, eu consegui com a Kepler, aí mostra bem o que é uma solução completa de armazenagem na fazenda. Então, tem aí aqui do meu lado esquerdo, mais para cá, começa no moegas de recebimento, quando o caminhão entra lá, parece uma garagem, aí vai jogar todo o grão que ele está trazendo da fazenda, aí depois vai entrar para o secador de grãos, aí tem o elevador de grãos, aí esse terceiro quadrinho laranja, e depois vai começar a andar tudo nessa linha de transportadora de grãos e depois cai dentro do silo de armazenagem. Por que isso é a solução e por que ela é importante? Porque muitas vezes, quando você colhe, o preço está mais baixo da commodity agrícola, porque está todo mundo colhendo na mesma época, então você segura, você guarda 1, 2, 3 meses no silo e começa a vender quando o preço está mais alto, porque muita gente já vendeu, ainda tem demanda e você vai estar lá com uma parte da produção para ser vendida. Além disso, pode chover, pode ter seca, tudo isso não vai acontecer nada com os grãos que estão aí dentro. Três pilares centrais da tese de investimentos de longo prazo, ou seja, macro, da Kepler, a tendência global de maior consumo de proteína animal, agricultura no Brasil, que passa por industrialização da produção do agronegócio, e logística e infraestrutura. Tem um déficit de armazenagem de 120 milhões de toneladas por ano. Então, a produção é 320 milhões de grãos, tem espaço para guardar 210 milhões de toneladas, mas não tem para 120 milhões. Daí que você vai ter todo ano uma demanda para mais silos, mais solução de armazenagem. Aí eu mostro a evolução da safra brasileira de grãos em 25 anos, multiplicou por 4 vezes, de 84 milhões de toneladas para 330. A armazenagem tende a piorar. Por que tende a piorar? Hoje a gente tem 120 milhões de toneladas de déficit, a média histórica de acrescentar armazenagem de 6 milhões de toneladas por ano, precisaria ser 12 milhões só para manter o déficit atual. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito mais investimento. E esse investimento depende bastante do quê?
do rendimento do agricultor, do produtor rural. Ele precisa estar vendendo bem as suas commodities agrícolas para poder ter uma margem de lucro alta, para poder investir em silos, que não é uma coisa barata. Além disso, precisa ter financiamento. Existe o financiamento do governo PCA e também financiamentos diretos com os bancos. Bom, o PCA também é via BNDES, Banco do Brasil, e bancos privados. Aqui a capacidade de armazenagem das fazendas. No Brasil, só 17% tem capacidade, no Canadá 85%, Estados Unidos 65%. Segmento de portos e terminais é muito importante. Por quê? Porque a soja e o milho são muito exportados pelo Brasil. Então, quando chega aquele milho e aquela soja no porto, precisa lá ter um outro silo, precisa ter uma outra solução de armazenagem, justamente para esperar quando chega o navio e partir. E essa área, a nossa Kepler também está bem colocada. Governança corporativa, uma coisa tão importante. A família Heller, que é dos fundadores, tem 11,6%. A Trígono Capital tem 17,6%, é uma gestora de small caps. 70,8% das ações estão livres no mercado, é o free float, e tem tag along de 100%. Isso é muito bom. E a liquidez média das ações é de 26 milhões de reais por dia. Aqui os resultados do primeiro trimestre, a receita caiu pouco, caiu 6%, só que caiu 41% o EBITDA, de 90 milhões para 52 milhões e 900, e o lucro líquido 51 milhões, caiu 51%. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu. A receita, vocês estão vendo aí, foi um desempenho ok, e aqui também eu mostro trimestre a trimestre. E no primeiro trimestre de 24 tinha sido melhor, 380 milhões. E o que aconteceu para a receita cair? Cair um pouquinho na Kepler. O que aconteceu foi o seguinte: houve uma menor oferta de crédito no mercado, por conta dos juros muito altos, e, além disso, o crédito que foi ofertado com taxas de juros mais altas. Isso daí, juntando com preço da soja baixo, fez com que os produtores rurais tivessem menos propensão a investir em soluções de armazenagem. Só que existe a expectativa para final de junho do PCA para financiar com volume maior. Continuando, uma coisa muito importante que aconteceu, e aconteceu também em fazendas, é que aumentou o número de clientes da Kepler, mas diminuiu o preço do produto. E você vai ver isso no caso da margem. Agroindústria, que é justamente o pessoal que vende as soluções para aquelas agroindústrias que trabalham com produtos de maior valor agregado, óleos, alimentos, rações, biocombustíveis como etanol de milho, óleo de soja, ração animal, moinho de trigo e beneficiamento de arroz. A receita líquida caiu 4,9%, e, de novo, o problema foi oferta de crédito restrita, juros elevados e os efeitos da safra anterior, quando o preço do milho e da soja estavam baixo. Negócios internacionais foi bem, subiu 5,3%, e a companhia continua muito bem vendendo as suas soluções na América do Sul, principalmente
no Uruguai, na Colômbia, e agora foi para a África e está ganhando países como a Angola. Portos e terminais, teve uma queda muito grande, de 46 milhões de receita para 10 milhões. Por quê? Porque são projetos grandes. Então, tinha um projeto muito grande no ano passado, que não tem mais, e com isso houve a queda, não foi reposto por nenhum projeto. Reposição e serviços é uma área nova da companhia, relativamente nova, que eles resolveram separar, porque depois que você vende o silo, todos aqueles aparelhos, você tem treinamento, você tem manutenção, você, você, você tem muitas vezes novos equipamentos que você coloca para melhorar ainda a solução do silo. Então, essa área é uma área muito boa. Vocês viram que deram uma bela receita e cresceu 28%. O custo do produto vendido, vocês estão vendo aqui, subiu de 71,6 para 76,2, ou seja, a queda da margem bruta. Isso daí ocorreu por causa da redução dos preços de venda. Estava difícil vender, os competidores da Kepler baixando o preço, a Kepler não querendo perder vendas, preferiu abaixar o preço para não perder vendas e sacrificou a margem bruta da companhia. Com isso, o EBITDA, o Lagido em português, cai de 90 milhões para 52,4. E tudo isso vem dessa questão da margem. Mesma coisa com o lucro líquido, cai 51% e vai de 52 milhões para 25 milhões. Foi um trimestre difícil para a Kepler, as ações caíram, vocês vão ver, caíram 26%, vieram de 10 e pouco para 7,50 em 2 meses. Isso daí, na minha opinião, é uma oportunidade de compra, porque os resultados tendem a melhorar, justamente porque o primeiro trimestre é o mais fraco do ano, o segundo é razoável e o forte é o terceiro e quarto. Portanto, quem comprar agora é para ficar posicionado para as ações subirem para o fim do ano e não para o mês que vem. Também no fluxo de caixa, houve uma queima de quase 65 milhões de reais por conta de um capital de giro negativo de 74 milhões e também investimentos de 17 milhões, mais amortização, mais um resultado líquido de 33 milhões. Endividamento, uma coisa super importante, vocês sabem que eu não gosto de recomendar a companhia endividada, principalmente muito endividada, e o caso da Kepler é muito bacana, ela tem mais caixa do que dívida. Ela tem 357 milhões de caixa contra 302 de dívida, ou seja, uma empresa de caixa líquido. Houve uma queda, é verdade, por conta dessa queima de caixa que eu expliquei há 2 slides, mas isso tende a melhorar ao longo do ano. A rentabilidade da Kepler continua boa, o ROI dos últimos 12 meses, 24,1%, e o ROI conversa com o PL. Quanto maior o ROI, maior o PL. Pega o caso de Itaú. Itaú tem um PL de 23, tem um ROI de quase 23, tem um PL de 9,2. Então, a Kepler não podia ter um PL só de 7,7. O ROIC conversa com o EV/EBITDA. O ROIC dos últimos 12 meses, que é o retorno do capital investido, foi de 28,8. É um belo ROIC e não podia ter um EV/EBITDA só de 4,5. Tinha que ser de pelo menos 5,5. Então, são pontos que a gente está vendo que sugere que a Kepler está num nível um pouco baixo e além do que deveria estar. Aqui os pedidos relevantes até o primeiro trimestre foram divulgados pela Kepler no relatório do primeiro trimestre. Eles têm 93 milhões em novos pedidos em 13 obras estratégicas. Então, vocês veem que em cada um dos segmentos, fazenda, agroindústria, negócio internacional, portos e terminais,
vai entrando pedido. Está toda a equipe lá de vendas todo dia visitando tanto clientes antigos como novos, atrás desses projetos que vão gerar uma receita futura. E essa receita vai ser gerada quando a obra for entregue. Aí embaixo a gente tem as datas de entrega. Aqui eu explico um pouco sobre o PCA, que é o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns. O que é o PCA? É esse programa esse programa de financiamento para ampliação, modernização, reforma e construção de armazéns e câmeras frias. O governo federal, o BNDES, há muitos anos atrás, descobriu que precisava financiar soluções de armazenagem para os produtores rurais, cooperativas e agroindústrias, e criou o PCA. Quem pode solicitar? Produtores e cooperativas rurais. Por que foi criado? Porque o país possuía e possui um gargalo na armazenagem, ou seja, hoje tem quase 120 milhões, 118 milhões de toneladas, que se todo mundo correr no mesmo dia que colher para armazenar, vai faltar cerca de 1/3. E essa falta de armazenagem diminui a rentabilidade de parte de produtores de cooperados. Porque quando o produtor vende logo que ele colheu, ele vai estar colhendo junto com a maioria dos produtores, e o preço vai tender a ser mais baixo. Além disso, o transporte, porque ele vai ter que entregar para o comprador esse grão, esse transporte vai estar mais caro. Então, mesmo que o comprador contrata, ele vai colocar isso no preço. Então, é muito melhor ter armazenagem para poder segurar de vez em quando parte da colheita para vender numa semana ou num mês com preço maior e com frete num custo menor. Aqui está o histórico do PCA, o prazo de anos, 12 anos, carência 3 anos, no último foi 8 anos com 2 anos, e tem o montante e o limitador. Então, vocês percebem que o plano é a cada safra estudado de novo para vir com soluções atraentes. E no caso das vendas da Kepler, 47% dos clientes que pegam financiamento pegam via PCA. 70% é feito com financiamento próprio. Agora, uma pergunta muito importante: como está evoluindo o PCA hoje? E aí eu fui atrás das notícias públicas, dia 24 de março de 2025, no site do Globo Rural da Globo, está lá falando que no Plano Safra 24-25 foram concedidos 2,6 bilhões em financiamento via PCA, e que esse valor é 55% menor que os 4 bilhões acessados de julho de 23 a fevereiro de 24, ou seja, no período igual à safra anterior. Então, esse é um dado negativo. Eu já tinha ouvido na teleconferência com os analistas o presidente da Kepler, que era diretor de vendas, um cara muito bom, falando que o PCA estava um pouco atrasado. Aqui, dia 30 de abril, portanto, mais de um mês na frente, só que isso é da agência do governo, falando que não, que no PCA está tudo bem e que o valor aprovado entre julho de 24 e março de 25 supera em 32% os investimentos feitos na safra anterior. Só que aí eu acho que é ligar esse financiamento é de quem pegou o PCA no BNDES. O PCA não é
não é tomado só no BNDES, também é tomado no Banco do Brasil. E aqui a gente tem informações divergentes. A gente tem o valor concedido diminuindo numa informação no Globo Rural e no do agência gov.ebc, a gente tem crescendo o PCA no BNDES. E agora, dia 25 de abril, agora há pouco, a gente vê a ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, pedindo para o governo que o próximo Plano Safra destine 15 bilhões ao PCA. Vocês lembram, 2 slides atrás, eu falei que essa safra que a gente está vivendo foi 7,8. É muito difícil pular para 15 bilhões, principalmente devido às restrições orçamentárias do governo federal. É mais provável que fique entre 7,8, que foi o de agora, até 8 bilhões e meio, no máximo 9. E tem outra coisa muito importante, que aqui aqui vocês estão vendo no slide, no primeiro parágrafo, na cor preta, que o governo anunciou 7,8 bilhões, mas só liberou 2,95, ou seja, 38% do total. E estão falando aqui, há 10 anos eram 4 bilhões e meio, mas eram 100% dos recursos saíram do papel. Então, tem uma reclamação aqui feita nessa matéria do Globo Rural de 25 de abril de 2025. Se vocês quiserem olhar, é só entrar nesse endereço que eu coloquei aqui do lado. Tudo isso, o que foi o primeiro trimestre, mais as perspectivas do PCA, fizeram eu rever as projeções. Eu tinha feito um mata-mata no ano passado, eu revi com crescimento mais modesto. Eu acho que era receita de 1 bi 700 e pouco para 24, deu 1 bi 600, era 1 bi e 800 para 25, eu mudei para 1,637. Então, eu estou com projeções modestas e, com isso, vai ter um impacto nos dividendos e também no preço-alvo. Nos dividendos, a companhia está indo muito bem, ela distribuiu em 2022, 47% do lucro líquido, e em 23, 61%, 24, 72%. Os dados eu peguei da planilha da própria Kepler Weber, que está no site dela. Também peguei quanto que ela pagou de dividendos em 23, quase 83 centavos, comparado à cotação de hoje, da 11,4 de retorno de dividendos. Em 2024, 84 centavos e 40, e agora em 2025 eu estou prevendo 85 centavos e 97, sendo que 40 centavos já foram pagos dia 16 de abril. E para 2026 eu estou projetando 94 centavos e 62. Então, se os números que eu projetei se confirmarem, vai ter uma boa distribuição de dividendos. Agora, o valuation por EV/EBITDA, o EV/EBITDA está em 5,0 vezes, e a minha projeção, baseada no EV/EBITDA histórico, é de 6,7, que deveria ser o EV/EBITDA. Se a empresa for para esse nível de EV/EBITDA, 6,7, a cotação iria de R$ 7,53 para R$ 10 no fim do ano, que dá potencial de valorização muito bom de 33%. Lembrando que no ano passado, quando eu fiz essa projeção, o valor justo para a ação era R$ 15. Então, eu joguei para baixo, porque o número deu mais baixo, na verdade, porque eu fiz projeções novas projeções num cenário
de receita menos forte do que foi 2023 e 2024. Aqui o meu preço-alvo versus dos analistas, eu estou com 10, a média dos analistas no BR Invest está em 10,50. Uma compra e uma neutra. Então, quando a gente fala média dos analistas e tem 8, 12, 14, 7, ok. Quando você tem só 2 analistas, aqui não é uma média, né? Então, eu acho que um está com 13, o outro está com 8, é um negócio assim meio díspare. Aqui o placar final, o to buy or not to buy, deu 7-5, compraram, bem acirrado, e eu fui justo. Os resultados atuais são fracos da Kepler, mas ela tem uma perspectiva de melhora, tanto em rentabilidade como em pedidos relevantes, e ela também tem um bom retorno em dividendos e um potencial de valorização bom. Aqui o que fazer em função do placar final. Quem tem ações da Kepler Weber mantenha em até 5% da carteira, porque tem valorização de 33%, mas yield de 11,40%. O risco é o preço da soja e milho caírem bem e parte dos clientes desistirem de encomendar soluções de armazenamento e conservação. Outro risco é o PCA ser um valor igual ao que foi agora, que seria ok, não seria ruim, mas é principalmente os empréstimos não saírem na sua totalidade, que é o que parece que vai acontecer esse ano. E quem não tem, comprar até 2%. Aqui o gráfico final, eu mostrando que ela caiu de 10,23 para 7,53 entre 17 de fevereiro, quando saiu o quarto trimestre, e 6 de abril. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem em mais um mata-mata desse. Hoje foi Kepler Weber. Semana que vem, provavelmente, vai ser surpresa. Vai ser uma surpresa, eu acho que vocês vão gostar. Deem o like, se inscrevam no canal e façam um comentário. Muito obrigado a todos e um grande abraço.